Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu abri uma caixinha lá no Instagram, na verdade eu abri duas caixinhas lá de perguntas e eu recebi muitas perguntas legais, eu respondi praticamente todas lá, mas eu resolvi trazer aqui também para o meu canal do YouTube, porque a maioria das pessoas que me seguem lá não me seguem aqui e muitas pessoas que não me seguem aqui não me seguem lá. É isso. Alguns estão aqui, outros estão lá. Então eu vou tentar trazer esse conteúdo para todo mundo. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, ele vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela. Vai lá e me siga, porque eu tô muito mais ativa lá. Eu posto muito mais coisas com frequência, porque é muito mais fácil produzir conteúdo para lá do que aqui, apesar de eu adorar o YouTube. Então eu resolvi responder algumas das perguntas que eu recebi lá, para vocês que também estão aqui. E se gostam do meu canal, se acompanham meus vídeos, não esqueça de dar like, porque isso ajuda bastante. E comente aqui embaixo também se vocês querem outra parte desse vídeo e quais perguntas vocês gostariam que eu respondesse, tá bom? Então, vamos para as perguntas. Uma pergunta que eu recebi foi: as crianças ficam na aula até a mãe chegar do emprego? As escolas aqui normalmente são integrais, e as crianças, não que elas estejam estudando todo o dia, mas as crianças têm uma coisa chamada Free Kids, que é um horáriozinho que elas podem ficar às vezes antes do começo da aula e também depois. Não é de graça esse valor, ele é pago, os pais pagam um valor, mas é um valor assim bem baixo, não é muita coisa. E lá nesse espaço do Free Kids, eles vão ter pessoas que provavelmente estudaram Free Kids Pedagogo, que chama, e eles trabalham atividades didáticas. As crianças podem fazer durante esse período também alguma atividade. Aqui na escola da Suécia não é normal mandar dever para casa, mas eles têm essa possibilidade de fazer essas coisas nesse período enquanto os pais estão trabalhando. Próxima pergunta que eu tenho aqui não é uma pergunta, é um elogio que alguém escreveu. Você é uma inspiração para mim, para minha família. Muito obrigada. Foi a Marta que escreveu isso. A próxima foi a minha xará, tá? Ela tá aqui, ela chegou aqui há pouco tempo no YouTube, também já me seguiu lá no Instagram e ela escreveu: Xará, como consegue manter esse corpinho de menina comendo tanta batata? Risos, amo seu jeito. Então, apesar de eu morar na Suécia e aqui ser o país da batata, eu nem como tanta batata assim. E eu sempre fui muito magra de ruim. Eu sofri até bullying na minha adolescência, porque eu era esquelética. Então eu era a Olivia Palito, eu era o graveto, tudo que é relacionado à magreza, eu era. Então, hoje eu tô na fase mais gorda da minha vida, com 52, 53 quilos. Mas eu sempre fui muito magra. Quando eu conheci meu marido, eu tinha 47, para vocês terem noção. Mas completando, assim, a gente tenta, na medida do possível, ter uma dieta mais saudável possível. Então a gente não come fritura, a gente não come conservados, a gente come muita salada, eu sou a louca da rúcula. Então a gente tenta, de algum modo também, manter uma alimentação saudável por causa da saúde também. Outra pergunta: Xará, mais alguém da sua família pensa em morar na Suécia? A minha irmã já mora aqui, algumas pessoas que já me seguem aqui no YouTube já sabem, mas ela veio para me ajudar quando Sofia nasceu, quando Sofia tinha pouquíssimos meses, e ela se apaixonou pela Suécia, adorou, ficou aqui. Hoje ela já está casada, ela casou em maio desse ano e tá super feliz, encontrou uma pessoa muito bacana e tá aqui. Mas é a única pessoa da minha família que tem aqui, todos os outros estão no Brasil. Achei sua filha muito meiga, linda e inteligente. Muito obrigada, eu concordo com tudo isso. Ela é isso tudo mesmo. Agora a pergunta sobre o Mi e o Neguinho. Por que decidiram morar na Suécia e não no Brasil? Então, quando eu conheci o Neguinho, ele morava em Portugal, tinha a vida lá estruturada. Como eu estava mesmo assim nessa fase de nômade na vida, eu achei que era legal ir pra lá. Então a gente foi pra lá e viveu junto lá, casamos lá 7 meses depois que a gente se conheceu e vivemos juntos lá. E nunca foi uma opção, assim, ir pro Brasil, não. Ele ama muito Portugal e eu quis mudar pra cá, pra Suécia. Próxima pergunta: como você conheceu seu marido? Então, a gente se conheceu em 2011 em Angola. Eu tô pra fazer um vídeo de como a gente se conheceu, encenando. Mas o Neguinho, ele tem vergonha. Então, se vocês quiserem incentivar que o Neguinho aceite a gravar esse vídeo comigo
escrevam aqui, neguinho, grava um vídeo, tá bom? Coloquem aí hashtag neguinho grava um vídeo. Porque daí ele vai, eu já escrevi roteiro, escrevi tudo. E aí se ele aceitar, eu faço um vídeo assim, encenando de como a gente se conheceu. Mas resumindo, a gente se conheceu em Angola em 2011. Eu estava lá a trabalho, eu fui dar aula numa companhia de teatro. Ele estava lá por causa da empresa dele e a gente ficou no mesmo hotel. A gente se conheceu então no hotel em Angola, onde nós estávamos hospedados. Próxima pergunta. Quando sua filha estava na barriga, você tinha em mente de qual ela puxaria, você ou seu marido? Eu tinha 99,9% de certeza que Sofia se pareceria comigo, porque né, todo mundo fala que nossos genes assim de origem africana são mais fortes. Normalmente quando tem um pai de olhos claro e uma, sei lá, mãe de olho escuro, a tendência é muito grande que a criança tenha o olho escuro. Então, na minha cabeça, minha filha ia ser a minha cara. Mas quando nasceu, era, tipo, escarrada e esculpida o meu marido. E ainda é muito parecida com ele. Apesar dela começar a ficar um pouquinho mais parecida comigo. Mas pra vocês terem noção, ele tem uma marquinha de nascença na orelha. É como se fosse uma gordurinha. Ela tem idêntica, a mesma marca no mesmo lugar, no mesmo lado da orelha. Então, assim, ela é muito pai ainda. Próxima pergunta. Creche para bebê são públicas ou tem que pagar? Se for para pagar, é muito caro? Então, creche você paga aqui na Suécia porque não é obrigatório. A criança só pode ir para a creche a partir de 1 ano de idade, antes disso não pode, mas os pais também têm direito à licença maternidade, tanto o pai quanto a mãe tiram. Já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre licença parental, é assim que se chama o vídeo, então explica direitinho que tanto o pai quanto a mãe pode tirar. Então, por isso, a criança não pode ser enviada antes de 1 ano. É a partir de 1 ano que ela pode. Tem um valor pago, mas assim, não passa de 150 euros, resumindo assim, tá? E eu acho que é super razoável, mas também tem um teto máximo e tem um mínimo. Quanto mais filhos as pessoas têm, menor o valor da creche. Vamos para a próxima pergunta agora. Como escolher o nome da Sofia? Então, a gente queria muito um nome que fosse igual no Brasil e na Suécia, tanto na forma de falar quanto na forma escrita. E no Brasil a gente fala Sofia, aqui é Sofia, muda só assim um pouquinho o acento, mas é praticamente igual. E a maioria não sabe, mas ela se chama Sofia Elizabeth, porque na família do meu marido tem uma tradição de todas as mulheres se chamarem Elizabeth. Então, a filha dele é Elizabeth, a irmã dele é Elizabeth, todos têm um primeiro nome e um segundo, Elizabeth. Sofia não gosta nada que fala que ela se chama Sofia Elizabeth, ela fica super irritada, porque ela fala que o nome dela é Sofia Machado Lundberg. Então, é isso. Queria muito morar na Suécia, mas o idioma é tão difícil. Quantos anos você levou para aprender? Eu já falei isso em algum outro vídeo, mas sim, sueco é difícil. Só que quando eu mudei para cá, eu determinei que dentro de 1 ano eu estaria falando com todo mundo em sueco. E logo assim, no primeiro ano de escola, a gente teve uns professores bem legais que deram dicas assim da gente ir nos lugares, tentar falar sueco, e quando as pessoas começassem a falar inglês, porque é isso que eles falam aqui, todo mundo fala inglês na Suécia. Então, eles tentam falar inglês quando eles percebem que você não sabe sueco ou que não sabe o sueco bem. E daí eu falava, desculpa, eu não falo inglês. Eu entendia muita coisa, mas eu não dizia. Então, as pessoas esperam e têm paciência. E mesmo quando tínhamos jantares em casa, eu pedia para as pessoas falarem sueco. Eu lia jornal todos os dias. Eu estudava, logo que eu cheguei aqui eu não tinha trabalho. Então, eu estudava 8 horas por dia, todos os dias, sueco. Eu ouço rádio ainda hoje, todos os dias no meu telefone. Eu assisto reportagem todos os dias e isso ajuda. E, claro, procurar pessoas para falar. Mas aqui tem uma coisa chamada Språkcafé, que é tipo locais que você vai para fazer conversação. Há muitos locais aqui. Eu acabei não frequentando porque eu consegui trabalho há muito pouco tempo que eu estava aqui. Mas existem muitas formas de aprender, desde que você seja uma pessoa muito esforçada. Próxima pergunta. Te conheci hoje no YouTube, bem aleatória, e já te gostei. Ah, muito obrigada, seja bem-vinda. Você que chegou agora aqui no meu canal e vocês todos que estão chegando aqui no meu canal também, sejam muito bem-vindos aqui. Próxima pergunta. Você acha a Suécia violenta? Exemplo, Estocolmo, Uppsala e outras cidades menores entre elas? Então, depende do que a gente está comparando, né? Se a gente comparar a Suécia com o Brasil, não é violenta.
Se a gente comparar a Suécia talvez com outros países nórdicos, tá ficando. Os níveis de violência aqui têm aumentado bastante nos últimos anos. Por isso também a extrema-direita está crescendo na Suécia, porque eles são contra a imigração e eles culpam os imigrantes em geral pelo aumento da violência que está tendo aqui. Mas ainda é uma violência, assim, eu nunca vi nada, para vocês terem ideia. A gente ouve notícias de que em algumas periferias está havendo mais tiro, pessoas estão sendo assassinadas. Mas ainda assim, se a gente comparar com o que nós brasileiros entendemos e vivenciamos diariamente por violência no Brasil, é muito baixo ainda. A Suécia ainda é um país muito seguro. Próxima. Um recém-chegado que fala inglês pode conseguir um emprego ou precisa muito sueco? Então, vai depender da sua área. Há muitos brasileiros aqui da área de TI, por exemplo, que trabalham aqui e só com inglês. E eu conheço pessoas que vivem aqui 20 anos e não fala sueco, só fala inglês. Então vai depender muito da sua área. Se você for como eu, por exemplo, professor e tem que trabalhar em escola ensinando, é obrigatório, tanto falar sueco quanto validar o seu diploma aqui. Mas algumas áreas, por exemplo, que eu sei mais ligadas a ciências exatas, as pessoas muitas vezes nem precisam validar o diploma e elas precisam apenas do inglês para trabalhar, porque aqui na Suécia o inglês é a segunda língua, né? Todo mundo fala em qualquer lugar e muitas empresas são muito internacionais também. Então vai depender da sua área. Qual o salário mínimo de um recém-chegado na capital da Suécia? Então, a Suécia não tem salário mínimo. Eu vou recomendar mais um vídeo que eu fiz há pouquíssimo tempo, que está também no canal, que tem uma página que você pode pesquisar. A média do salário, se eu não me engano, tá? Eu posso verificar depois, é entre 2.300 euros a média, mas varia muito de profissão para profissão, de experiência, de quanto tempo você trabalha, sua formação, enfim, isso varia também. Mas o salário médio está em torno de 2.000 e alguma coisa, euros, trazendo para euros. Próxima. O seu marido tem sotaque português ou brasileiro? Muitas pessoas que já me acompanham aqui, tem inclusive uma entrevista com o Neguinho aqui no canal, sabem que ele fala português. Ele tem um sotaque muito misturado, porque ele começou a aprender português em Portugal, mas quando eu conheci ele não falava assim tão bem, ele falava já, mas não era fluente como é hoje. E eu comecei a ensinar também, ensino ainda hoje quando ele fala alguma coisa errado, mas eu sou brasileira, então eu tento puxar pro meu sotaque brasileiro, obviamente. Por exemplo, quando ele está em Portugal, eles falam que o português dele tá estragado. Eu falo que não, que agora o português dele tá bom. Mas então ele mistura bastante. Por que seu marido quis aprender português? Então, ele mudou para Portugal há mais ou menos, sei lá, quase 20 anos agora, porque ele foi trabalhar numa empresa lá. Ele podia trabalhar com inglês no início, mas ele quis aprender português porque ele achou que era importante também estar num outro país e aprender a língua daquele país. Isso é uma coisa muito legal de falar dos suecos, porque todos que eu conheci, assim, que vivem em Portugal, eles aprendem português, ou que vivem em outros países também, eles fazem esse esforço de aprender a língua daquele outro país, mas eles também têm alguma facilidade, porque como eles já crescem aprendendo no mínimo 2 línguas e depois escolhem uma terceira e 3, é mais fácil para eles aprenderem outras línguas, né? Porque tem muitos estudos que mostram que quando a pessoa já fala 2 línguas, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, fica muito mais fácil o aprendizado. Fala espanhol ou pretende? Então, eu sempre falei portunhol, mas agora eu tô falando um pouquinho melhor espanhol, porque eu tenho uma amiga da Argentina que é muito querida e os filhos dela são os melhores amigos de Sofia. Nós somos vizinhos, encontramos muitas vezes por semana. Então, com ela eu tento falar espanhol e ela me ajuda quando eu falo errado. E Sofia é muito bonitinho, porque quando Sofia tá brincando com os filhos dela, Sofia fala espanhol com eles. É muito bonitinho, porque ela já sabe, assim, muitas frases, palavras. E quando ela for pro 6º ou 7º ano aqui, ela pode escolher uma 4ª língua, porque no caso ela vai ter 4 línguas, né? Que é sueco, português, inglês e a outra que eles podem escolher na escola. E aí, com certeza, ela vai escolher espanhol e ela já vai estar sabendo muito por causa da convivência com os argentinos aqui. Alguém escreveu: eu gosto muito da sua vibe leve, muito obrigada, né? A gente tem mesmo que tentar
levar a vida de forma leve, porque a realidade é dura. Então a gente tem que tentar ser positivo todos os dias. Hoje eu acordei, estava 3 graus fora e a sensação térmica era de 1 grau fora. Eu pensei assim, hoje vai ser um dia maravilhoso, meus alunos estarão todos... Tá fazendo reflexo ali em cima numa luz, bem no meu rosto da janela do vizinho. Eu falei, hoje vai ser um dia maravilhoso, meus alunos todos estarão incríveis, felizes da vida. Então, o dia realmente começou bom, apesar de estar fazendo bastante frio lá fora. Tem saudades do Brasil? Sim, e muita. Tenho muita saudade do Brasil. Faz quase 3 anos agora que eu não vou, porque nos 2 últimos anos eu marquei viagem por causa dessa pandemia que aconteceu no mundo. Os meus voos foram cancelados. Então, eu não consegui ir para o Brasil. Eu espero muito conseguir no próximo ano, mas eu estou muito feliz que eu consegui, que a minha mãe vem. Ela vem passar final de ano com a gente agora, e ela vem em dezembro e vai ficar uns 3 meses com a gente. Então, eu estou super feliz que pelo menos a mami eu vou encontrar. E ano que vem eu quero ir para encontrar meus irmãos, primos, amigos e todo mundo. Outra pergunta é, como é dar aula aí? Eu sou de TI, meu sonho é dar aula nessa área, o mercado é bem aberto? Então, eu não posso falar do mercado de TI para aula especificamente, porque eu sou professora de português, eu trabalho assim, com uma coisa bem informal. Eu sei que tem muitos profissionais de TI aqui, é um mercado muito grande, mas pessoas trabalhando em empresas. Dar aula eu realmente não sei como funcionaria, então você teria que pesquisar um pouquinho mais. Mas fique esperando, porque eu vou ainda entrevistar alguém de TI aqui no meu canal. E aí essa pessoa vai falar um pouquinho como que é o mercado, como que é o trabalho e tudo mais. Se você mora na Suécia e é de TI e tá assistindo esse vídeo, já me manda lá uma mensagem no meu Instagram que a gente marca uma entrevista, tá bom? Próxima. Para que você dá aula para alunos de quais idades? Eu dou aula para tanto o fundamental quanto o médio. Os meus alunos mais novos têm 6 anos de idade e os mais velhos 18, 19, porque são do ensino médio. Então é muito variado assim. E também já dei aula para adultos e para estrangeiros com 0 português, que é uma experiência muito legal. Trem e ônibus ficam cheios? Mas é cheio igual do Brasil ou é cheio todos sentados? Sim, aqui pode ficar muito cheio, dependendo do horário, assim, no horário do rush, como a gente fala, né? A gente pode ir pendurado na porta, já peguei várias vezes assim. Mas uma coisa que é muito engraçada aqui na Suécia é que mesmo que você pegue o ônibus mais cheio do planeta, ninguém fica encoxando ninguém, sabe? As pessoas conseguem, mesmo num espaço extremamente cheio, lotado, ficarem assim apertadinhas no seu canto. Pelo menos é a minha experiência. Uma coisa que eu detesto aqui, que acontece muito comigo de manhã quando eu pego transporte muito cheio ou final do dia, é que as pessoas empurram. É uma guerra assim pra ver quem vai entrar primeiro. Na hora que vai sair, fica todo mundo do ladinho esperando. Mas quando tá na hora de entrar, o povo sai empurrando uns aos outros. E isso eu detesto. E tem pessoas, às vezes, que tentam furar a fila também, assim, safados, sabe? Tem isso também aqui, às vezes. É difícil conseguir vaga na creche para os bebês de 1 a 8 meses? Não, não é difícil. Porque aqui na Suécia a criança ela tem garantia de vaga. Normalmente a gente inscreve as crianças, pode escolher, se eu não me engano, até 5 creches. Você matricula suas crianças lá. E daí quando estiver perto você vai receber carta de uma delas ou 2 delas, quando estiverem vaga, dizendo que o seu filho tem vaga naquela creche. Provavelmente você não vai, não é certo que você vai conseguir vaga naquela que era a sua primeira preferência, mas uma vaga nas creches do estado é certo que você vai ter, porque todos os pais e crianças têm garantia, que as pessoas precisam trabalhar, né? Então pode ser que seja uma creche mais longe da sua casa. Eu tive muita sorte, a minha aqui é colada com o meu prédio, então eu posso quase que jogar a Sofia pela janela, de tão perto que é. Próximo. Pretende ter mais filho ou a experiência de uma já basta? Já basta. Eu não tenho estrutura psicológica. Eu tenho aqui no meu canal uma playlist falando sobre maternidade real, que eu falo sobre as minhas experiências com a maternidade, falo o que eu penso, tudo de forma bem franca, sabe? Antes de ter filho, eu pensava que eu queria ter 2. Meu marido também tinha combinado de ter 2 filhos. Mas aí minha princesa nasceu e ela nunca dormiu uma noite inteira.
e eu fiquei muito mal, quase tive depressão, mas isso tudo eu conto nos meus vídeos lá na playlist de maternidade real que tá aqui no meu canal, tá? Se vocês querem saber dessas histórias, vão lá assistir. E aí eu decidi que não, eu não tenho estrutura psicológica. Pode ser que viesse outra criança que dormisse muito bem a noite inteira, mas pode ser que não. E como eu quase tive depressão, eu achei melhor parar por aqui. Eu tô muito satisfeita, minha filha é muito maravilhosa. E o meu marido já tem outros 2 filhos do primeiro casamento dele. Então ele já tem 3, eu tenho 1, estamos super felizes, tudo certo. Não é nenhum trauma pra mim não, tá, gente? Ter decidido não ter outro filho. É pela saúde também mental minha, especialmente. Próxima. Posta mais. Lavanderia, fiquei curiosa. Você reserva, né? Varal também. Sabão cápsulas. Então, aqui tem nos prédios, né? Eu tenho máquina de lavar em casa, mas muitas vezes a gente usa lavanderia coletiva, porque lá tem muitas máquinas e a gente pode usar tipo 3 ao mesmo tempo. E também tem máquinas para secar, então é muito prático usar. Eu respondi para essa moça do Insta que eu não precisava levar sabão, mas uma colega que mora numa outra cidade falou que na lavanderia do prédio dela, sim, ela precisa levar. Então varia. No meu prédio não precisa, tem que marcar. E a gente não tem varal, né, como assim nas casas aqui, mas a gente tem as máquinas que a gente pode secar. Tem também um vídeo aqui no canal falando sobre lavanderia. Assistam, porque a Sofia tava pequenininha e a gente fez uma cena bem legal no início desse vídeo. Então vamos lá assistir. Eu posso deixar todos esses vídeos que eu tô falando linkados aqui embaixo, tá bom? No primeiro comentário fixo. E aí vocês podem ir lá e encontrar. Então era isso pra hoje, eu vou parar por aqui. Teve outras perguntas, mas algumas foram até repetidas. Vou agradecer você por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se vocês querem mais vídeos desse tipo, que eu sento aqui e respondo perguntas de vocês. Eu acho que é bem legal fazer. Vou continuar abrindo caixinhas lá no Instagram. Em breve eu vou abrir uma pro Neguinho, que aí vocês fazem pergunta pra ele, depois ele senta aqui e responde todas as perguntas pra todos vocês. Então, para vocês ajudarem no engajamento desse vídeo, é muito importante que vocês escrevam Neguinho, faz o vídeo, hashtag Neguinho faz o vídeo, que comentem qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser um emoji, um coração, qualquer coisa, porque isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostam desse conteúdo e ele recomenda para outras pessoas. Deixe o like também no seu vídeo. E se tem sugestões de novos vídeos, deixa aqui também, porque eu leio todos os comentários e vou anotando todas as questões de vocês, tá? Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!